Hoje eu quero dividir com você a minha história da gestação, que na verdade começa bem antes de eu imaginar ficar grávida e que me fez percorrer os caminhos que eu percorri para estar aqui falando com você agora. Então antes disso, vamos dar uns passinhos para trás. Você já reparou que nas escolas a gente aprende tudo sobre o mundo externo? A gente aprende fórmulas mirabolantes, a gente decora a tabela periódica, a gente aprende os nomes de todos os tipos de vegetações. Mas nas escolas e mesmo dentro das nossas casas, a gente não dá importância para uma coisa que é fundamental, que são os assuntos relacionados à vida e ao nosso mundo interno. Como lidar com os meus medos? Como fazer mudanças que eu quero fazer na minha vida? Como é que eu lido com as minhas emoções? Como eu me relaciono melhor com meu parceiro ou com a minha parceira? Como ter consciência dos meus talentos? Como me libertar das questões que me machucaram no passado? Como perdoar? Como lidar com a tristeza? Como lidar com a separação? Como lidar com o arrependimento, com a ansiedade, com a vulnerabilidade, com a vergonha? Como criar meus filhos? Como me preparar para o papel de pai e de mãe? Como não sentir culpa? E existe uma ideia aceita por todo mundo que esse tipo de coisa a gente aprende na vida. Mas infelizmente não é isso que acontece. Em nosso trabalho, o que a gente mais vê são pessoas cheias de potencial, mas que não conseguem realizar coisas porque não conseguem lidar com seus medos, com as suas crenças, com as suas questões emocionais que surgiram lá na infância e que ficaram mal resolvidas. Para a gente se desenvolver e amadurecer enquanto seres humanos, requer que a gente esteja buscando isso. Requer que a gente coloque energia para aprender sobre o nosso mundo interno. Eu e o Bruno, nós acreditamos muito nisso. Quando a gente resolve se trabalhar internamente, a vida fica muito melhor de se viver. A gente faz escolhas mais conscientes, nós criamos a nossa própria realidade. No fundo, a gente passa a ser realmente dono e criadores das nossas vidas. E tem coisa melhor que isso? E não tem como desassociar autoconhecimento da maternidade. São duas coisas que estão intimamente ligadas, por duas razões. A primeira é que o início da vida define muito bem quem vai ser aquele adulto. É na nossa gestação, no nosso parto, na nossa primeira infância, que são determinadas muitas coisas que nos formam como adultos, sem nem a gente perceber. A maior parte dos nossos medos são formados nesse período, que compreende a nossa gestação até mais ou menos ali os 7 anos de idade. A forma como enxergamos o mundo, como lidamos com as frustrações, como somos ou não reconhecidos, o quanto nos sentimos valorizados e amados. Tudo isso que acontece no início da vida vai ser a base, a fundação da pessoa que nós vamos ser até o final dos nossos dias. E a segunda razão é que o papel da parentalidade, ou seja, o papel de mãe e de pai, é o papel que mais proporciona possibilidades de evolução, de desenvolvimento e aprendizagem para o ser humano. E isso, claro, se a gente vive esse papel com consciência e não de forma automática. Essa relação que a gente desenvolve com nossos filhos é um dos maiores instrumentos de aprendizado que a gente pode ter na vida. Ao longo desses anos de trabalho com autoconhecimento, tudo isso foi ficando muito claro para mim. Se a gente se propõe a trabalhar nossas questões internas, a nos autoconhecermos, a ficarmos mais conscientes, a consequência é a gente criar filhos também mais conscientes de si, mais seguros, mais confiantes. É um legado positivo enorme que a gente deixa na vida dos nossos filhos. E se a gente se propõe a viver a maternidade e a paternidade como uma experiência de autoconhecimento, de aprendizados, de evolução, nós nos fortalecemos como seres humanos. Ganhamos mais confiança, mais maturidade, mais poder pessoal. Nós nos tornamos pessoas mais fortes. Mas para isso, a gente precisa querer viver a maternidade e a paternidade de forma diferente. É preciso despertar para sair do automático. E foi em 2016 que o universo da maternidade começou a ficar mais presente para mim. Em 2016, a gente criou um curso voltado para mulheres e para o resgate do nosso feminino saudável e integral, o programa Sou Mulher. E no processo de criação desse curso, foi inevitável que me aproximasse das mães e do universo da maternidade. Foi uma aproximação muito forte, tanto em relação aos desafios externos que envolvem esse papel, mas também e principalmente em relação aos desafios internos que essa transição traz para a vida da gente. E o que eu mais via eram muitas mães sofrendo para lidar com esses desafios. Os desafios externos, como o cansaço, a necessidade de ter que equilibrar a maternidade com o lado profissional, as cobranças que vêm de todos os lados, mas principalmente os desafios internos, que muitas vezes eram ocultos para as próprias mulheres. A culpa, os medos, a solidão e principalmente a dificuldade de conseguir trabalhar e elaborar internamente tudo isso que se passava dentro delas. O convite para mergulhar nesse universo foi um super presente.
Eu sentia um impulso muito grande para entender melhor os impactos que o início da vida tem no ser humano e quão profundo é a transição para esse papel de mãe. E foi através das histórias de muitas mães que o universo da maternidade foi se tornando cada vez mais próximo e mais palpável para mim. As oportunidades maravilhosas que a maternidade trazia e também seus desafios. Até antes disso acontecer, eu já tinha me questionado muitas vezes se seria o meu papel trazer um novo ser humano para esse mundo. A gente sabe, né? A jornada humana ela pode ser muito prazerosa, mas ela também muito desafiadora. A gente sabe que viver pode ser muito difícil. E muitas vezes eu olhava para o rumo que as coisas estavam tomando no mundo e me perguntava, será que é certo trazer um ser humano para viver nessa loucura? Muitas vezes, quando brotava na minha cabeça essa questão de ter filhos, eu me questionava se aquilo era uma vontade para suprir um desejo meu ou se realmente era algo que devia fazer parte da minha vida, que faria parte da minha missão nesse mundo. Quem em mim de verdade queria ser mãe? E quando eu comecei essa aproximação com o universo da maternidade, esse questionamento foi ficando cada vez mais frequente. E também a certeza de que esse papel ele deveria sim fazer parte da minha vida. Eu sentia cada vez mais forte dentro de mim que eu queria ter um filho e que ter um filho faria parte da minha história nesse mundo. Eu e o Bruno, a gente sempre conversou abertamente sobre isso, sobre as nossas questões, sobre as inseguranças que a gente tinha de trazer um novo ser para esse mundo. Eu acho que essa é uma decisão que vai sempre amadurecendo aos poucos e você vai sentindo no seu coração se ter um filho faz parte da sua trajetória nessa vida, assim como a gente sentiu. E nesse processo eu só tinha uma certeza: eu me prepararia para viver aquele papel. Eu percebi o quanto era importante esse preparo. E não tem nada a ver com preparo externo, preparo financeiro. Eu tô falando do preparo emocional. De sair do automático, de ser menos influenciada pelo que o mundo diz sobre o que é ser mãe, sobre me sentir mais segura, mais confiante, mais madura, mais fortalecida. Assim como eu acredito que a gente se libertar dos nossos medos requer um trabalho interno, requer um esforço da nossa parte, que aprender a se relacionar melhor com as pessoas também requer que a gente invista nisso, eu acredito que a maternidade requer que a gente realmente se prepare para ela. Gente, preparação não tem nada a ver com minimizar desafios, não quer dizer que você não vai cometer falhas, não quer dizer buscar a perfeição. Quer dizer apenas que nós estamos nos preparando para lidar melhor com os desafios, porque os desafios vão vir, não tem jeito. Mas voltando à minha gestação, eu e o Bruno a gente já tinha feito esse acordo que faria parte da nossa vida ter um filho, mas que ainda não era a hora. Não era a nossa hora, mas parece que era a hora da Alice. A gente não planejou a gravidez. A gente não chegou, bateu o martelo e falou, então beleza, agora a gente vai começar a tentar. Não, ela veio na hora dela, veio quando ela decidiu vir. E quando a gente descobriu, foi aquele baque. Eu me lembro muito bem do dia que a gente descobriu, foi no dia 1º de janeiro, pro ano começar assim totalmente novo mesmo. Eu fiz o teste umas 3 vezes até realmente acreditar. E aí, quando bateu ali, realmente, né, os testes deram positivo, nós ficamos os dois sentados ali no chão do banheiro, olhando um para a cara do outro, totalmente em choque. E nas primeiras semanas, a gente entrou num profundo processo de crise mesmo, né? Houve momentos de negação, houve momentos de euforia, de alegria, mas também houve tristeza, teve luto em relação a quem a gente era como indivíduo, em relação a quem a gente era como casal. Nas primeiras semanas, nós mal conversamos. Cada um de nós precisava elaborar internamente aquela notícia. E aí chegou a hora da gente encarar o que estava acontecendo. Encarar de verdade, não mascarar o que a gente estava sentindo, que oscilava entre coisas positivas e coisas negativas. Era hora de viver uma transição de forma desperta, de sair do automático, de falar dos nossos medos, de elaborar e dialogar sobre os nossos sentimentos. Era a hora da gente se preparar para o novo ciclo. Era a hora de trazer à tona o nosso conhecimento sobre o mundo interno e colocar isso na prática. Era a hora da gente trabalhar a nossa entrega, a nossa aceitação, de aceitar que nós não temos o controle sobre nada, mas que nós podemos sim trabalhar efetivamente para sermos pessoas melhores, para sermos pais melhores, para que a nossa filha tenha um início da vida diferente, mais consciente. Tudo isso aconteceu de um dia para o outro? Não, foram vários dias elaborando tudo isso. E foi quando veio a decisão muito clara, a promessa que eu tinha feito para mim lá atrás. Eu iria me preparar. Eu viveria uma gestação consciente, onde eu estaria acordada para tudo o que estivesse acontecendo comigo. A gestação é a primeira etapa do início da vida. Depois você ainda vai passar pelo parto, pelo puerpério, pela primeira infância.
Cada fase vai ter seus desafios. Mas quando você se prepara para viver de forma consciente a primeira fase, você se sente mais fortalecida para a segunda. E vivendo com consciência a segunda fase, você se sente mais preparada para a próxima e assim por diante. Porque, como eu disse, os desafios continuam. Aqui é importante lembrar que essa história é a minha história. Cada uma de nós temos as nossas histórias. Pode ser que você nunca tenha pensado em ter filhos e que realmente você nem quisesse e que a notícia te pegou completamente desprevenida. Pode ser que você quisesse ter filhos, tivesse esse desejo há muito tempo e agora está se tornando realidade. Pode ser que você até quisesse, mas ainda não era o momento. O que te trouxe até aqui, só você pode saber. Nossas histórias são únicas e a beleza de estarmos gerando uma vida é o que nos uniu aqui, nos trazendo a consciência de que não importa como chegamos aqui, a escolha de vivermos a nossa gestação de maneira desperta e consciente é apenas nossa. Ao longo dessa série você vai aprender os pilares para uma gestação consciente. O trabalho desses 4 pilares foi o que eu fiz durante a minha gestação inteira, me ajudando a viver esse processo com muito mais consciência, me sentindo mais fortalecida. A ideia é que você busque adaptar esse conhecimento para a sua vida, para o que você acredita e o que você está buscando para você. E por fim eu quero dar uma dica, não só para ao longo da sua gestação, mas também para o seu novo papel de mãe e na vida como um todo. Exerça a autocompaixão. Não se exija demasiadamente, não se cobre demais. Cuide de você mesma, se dê um carinho, você merece isso. Nesse processo, você irá se fortalecer para confiar cada vez mais na sua intuição, na sua sabedoria interna. Então, se escute, não deixe que as vozes externas abafem a sua própria voz. Você não tem que ser perfeita. Buscar a perfeição é uma grande ilusão. O único compromisso que podemos realmente assumir é em tentar fazer o nosso melhor, nos valorizando, nos amando e nos reconhecendo por cada conquista.